Fala pessoal, antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, a primeira coisa que eu queria fazer é parabenizar todos vocês. Então, para quem chegou aqui, não tenho dúvidas que tenha aprendido bastante. Sei que não foi uma jornada fácil, houveram vários desafios, tecnologias novas, mas acredito que todo o conteúdo, todo o conhecimento que tem sido aqui abordado, tem capacitado vocês a serem profissionais melhores, sendo pessoas mais capacitadas no mercado de trabalho. Então, vamos para o assunto de hoje. Partindo para o que importa, se você chegou até aqui, acredito que você já esteja mais familiarizado com as questões de segurança. Então, acredito que você já tenha conhecido as bibliotecas de Bcrypt e de JWT, que serão as bibliotecas que nós utilizaríamos tanto para fazer as criptografias de senhas, quanto a geração de tokens para acesso de rótulos do nosso back-end. Então, vamos para o projeto Antes de prático. colocarmos a mão na massa, vamos entender um pouquinho do que nós iremos fazer. Então, nós nada mais que iremos aplicar os conhecimentos de Bcrypt e do JWT sobre um projeto de back-end, ou seja, pegaremos um back-end que fornece rotas de cadastro, rotas de login e uma rota protegida, ou seja, aqui o usuário fazerá nada mais que um cadastro, ou seja, ele terá um hash de senha, ou seja, uma segurança sobre as senhas desse próprio usuário. Então, a partir desse login, ele terá a geração de tokens a partir do JWT e esse mesmo token será utilizado para acessar essa rota, ou seja, uma rota que fornecerá o perfil do usuário somente se ele tiver esse cadastro efetivado com sucesso. Então, passando um pouco sobre as tecnologias que esse projeto abordará, nós teremos o próprio Express para o nosso fornecimento do nosso back-end, o .in para acesso de variáveis de ambiente, o Kinect e o Postgres para lidar com o nosso banco de dados, e o próprio Zod para validação de dados de entrada. Mas o que iremos de abordar principalmente aqui é sobre as tecnologias do Bcrypt e do JSON Web Token, que é justamente as responsáveis pela validação e segurança do nosso back-end. Mas lembremos também que existe a biblioteca do Bcrypt, mas o que utilizaremos é principalmente a biblioteca do Bcrypt JS, que é mais compatível com projetos JavaScript. Então, vamos dar uma passagem geral aqui do nosso projeto. Então, a primeira coisa que nós precisaremos entender é que ele possui algumas variáveis de ambiente, principalmente em questão do nosso Docker. Então, esse Docker vai conter aqui o nosso banco de dados que está utilizando o Postgres. Então, também temos que entender que possui aqui uma certa organização, baseada no MVC. Então, temos nossos controles para nossos controles de requisição, temos os nossos middlers, então também temos nossos repositórios para acesso ao banco de dados. E também temos os nossos arquivos de rotas, então temos as rotas de autenticação, as rotas de fornecimento do próprio perfil de usuário, ou seja, vai ser aquela rota que vai exigir uma certa autenticação. Possuímos aqui alguns úteis, ou seja, um gerenciador de erros, o próprio Zod com seus próprios esquemas e a própria configuração do nosso Kinect File. Então, também temos que entender que esse projeto ele está baseado em uma arquitetura em um script, ou seja, o ES6. Então, eu trouxe essa pequena diferença de trabalhar com importações, com módulos do JavaScript, apenas por curiosidade. Então, vamos iniciar nosso projeto, fazer a nossa construção de nossas rotas. Então, vamos lá. E se caso quiser acessar esse projeto, fique à vontade para acessar o repositório. Também irei disponibilizar um slide demonstrando como esse projeto foi construído, o seu passo a passo. Então, também temos que entender que esse projeto ele é construído em cima de uma base de dados. Então, se caso acessarmos aqui o nosso DB Integrations, nós teremos acesso a essa estrutura. Então, vemos aqui uma tabela de usuários, que é justamente onde o usuário está cadastrado. Então, ela possuirá um ID, que será uma primary key, um nome, que nesse caso não pode ser nulo, um e-mail, que nesse caso é único, e também não nulo, ou seja, nenhum usuário poderá conter um e-mail que outro usuário já conteja, ou seja, cada usuário terá um e-mail próprio. E também um password, ou seja, uma senha que também nesse caso não poderá ser nula. Ele também possui um arquivo de seeds para poder cadastrar os usuários. Veremos que após a adição da biblioteca de Bcrypt, as senhas dos novos usuários serão criptografadas ou então não, essas senhas desses usuários que foram cadastrados anteriormente, elas estão visíveis, mas os nossos novos usuários terão justamente uma criptografia sobre a senha, ou seja, adicionaremos segurança. E uma coisa interessante nesse projeto é que eu padronizei alguns scripts, ou seja, é uma boa prática deixar definidos comandos que podem ser chamados novamente ou comandos que sejam recorrentes no nosso projeto. Nesse caso, eu padronizei alguns scripts, por exemplo, um script para acesso ao nosso Docker, ou seja, nós podemos acessar o terminal do Docker que está contendo a nossa base de dados por esse comando, ou seja, poderíamos dar um npm run db cli e acessaremos o nosso terminal do nosso Docker. Também deixei definido aqui alguns comandos, por exemplo, de reset, ou seja, para reiniciar todo o servidor, toda a base de dados, dropar as tabelas, criá-la novamente, fazer os migrates, os seeds. Também deixei alguns comandos, por exemplo, de drop, para a tabela, para o create, para o próprio migrations
e para a própria seed. Então, o primeiro comando que eu vou executar aqui é justamente dar acesso ao nosso Docker. Então, vou vir aqui no nosso terminal npm run db.cli e justamente o Node irá executar esse comando em específico. Então, executando esse comando, nós teremos acesso ao nosso terminal do Docker e eu vou dar um pequeno select aqui na nossa tabela de usuários. Veremos aqui que essa tabela de usuários contempla aqui os seus seeds, ou seja, aqueles usuários que estavam conectados aos seeds, vemos que eles têm aqui a sua senha disponível, ou seja, de acesso direto. E temos aqui nossos dois usuários que têm uma criptografia de senha. E é justamente que nós vamos entender o que aconteceu de diferente nesse projeto para que esses novos usuários tivessem um cadastro seguro, ou seja, uma criptografia dessa senha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente reiniciar nosso projeto do zero. Então, npm run db reset. E veremos que essa série de comandos vão ser executados tanto no migration quanto no seeds. Então, se eu voltar aqui a acessar ao terminal do nosso Docker, dar novamente um select, veremos que agora nós perdemos aqueles dois usuários que continham a criptografia de senha. E a primeira coisa que ele fazer é justamente a construção dessas rotas que vai fornecer esse cadastro seguro. Então, vamos entender como que nós vamos implementar as bibliotecas do Eclipse do JWT nesse projeto para que os novos usuários que sejam cadastrados nessa tabela contenham essa certa segurança. Dito isso, já que o nosso projeto gerado, daremos início à produção do mesmo, então vamos iniciar justamente de uma ordem inversa. Vamos iniciar pelo repositório, justamente acessando a base de dados, aí todos os métodos que vão fornecer esses dados para nós. Então já vou aqui criar o arquivo de user repository.js. E com isso já temos em mãos todos os métodos, então justamente o método para poder buscar o usuário pelo e-mail, buscar pelo seu ID, inserir um novo usuário, atualizá-lo e deletá-lo. Então, a partir disso, nós seríamos nossos arquivos de controller. Então, eu irei criar um novo arquivo aqui chamado outcontroller.js. Então, esse arquivo terá duas funções, principalmente dar com os métodos de login de um usuário e o cadastro de um novo usuário. Então, temos que lembrar do nosso método de login. O usuário vai enviar o seu e-mail e a sua senha, e a partir disso nós iremos devolver um JWT, ou seja, um token para ele poder acessar as rotas que sejam protegidas ou lidar com rotas que exigem essa certa autenticação. E no nosso cadastro, nós temos que também ter um certo cuidado, pois aqui vai exigir que a senha seja hasheada, ou seja, a senha tem uma certa segurança sobre ela quando nós vamos armazenar no próprio banco de dados. Então, irei iniciar importando as bibliotecas necessárias. Então, vou primeiramente importar o nosso repositório, os repositórios, também importar o nosso próprio decrypt, o nosso JWT e o nosso API Handler. E a partir disso, iremos iniciar agora o nosso método de login. Geral sobre o nosso método de login. Primeiro nós fazemos a coleta do e-mail do password de quem passava no onboarding. A partir disso, nós vemos se esse usuário existe ou não. A partir disso, nós fazemos uma comparação da senha passada com a senha recheada que está na nossa base de dados, se caso esse usuário existir. E se caso ela condizer, nós devolvemos um token de acesso. Então, esse token é gerado através do payload, tanto do secret, que é através da nossa variável de ambiente, e aqui eu defino o tempo de expiração de um dia para esse token. E se caso o login foi efetuado com sucesso, nós avisamos que o login foi efetuado com sucesso e devolvemos esse token. Então, agora iniciando o nosso método de cadastro. Então, dando essa passagem geral agora no nosso método de cadastro, nós fazemos novamente essa busca dos dados que vieram no corpo, vemos se esse usuário existe, e agora, se caso existir um usuário com um e-mail que já foi cadastrado, nós avisamos que esse usuário já existe, então não podemos cadastrar esse usuário novamente. Nós fazemos a busca do salt, ou seja, nós definimos quantas vezes esse hash vai ser aplicado, quanto aleatoriedade será aplicada sobre ele. Nós fazemos o hash da senha através desse salt. E nós fazemos a criação do novo usuário. Em vez de passar a sua senha, que foi passada no corpo da requisição, nós passamos a senha hasheada. E a partir disso, nós devolvemos esse usuário.
na parte dessa criação. Agora o que falta é mais criar aqui o nosso arquivo de rotas. Então aqui disponibilizamos tanto a rota de registro quanto a rota de login, fazemos a validação do esquema e chamamos o método responsável por essa operação. E depois apenas exportamos o router. Agora temos que lembrar de chamar o nosso router no nosso app. Então virei aqui. Então o nosso router agora já está disponibilizado na rota API, autentificação e com seus métodos responsáveis. Então temos o método de registro e o método de login. Ok, então o usuário já pode registrar e logar. Tá, já temos as operações, mas como é que nós fazemos essa certa validação, se o usuário tem um token válido ou não? E para isso eu vou criar aqui uma nova rota em que nós fazeremos esse teste. Eu vou chamar ela de perfil de usuário. Então também irei criar um router responsável por disponibilizar esse perfil de usuário. Vendo que a nossa rota está pronta, vemos que estamos sentindo falta de uma certa coisa. É justamente a parte de autentificar. Como que eu vou saber que somente usuários válidos, ou seja, usuários que têm um token que possibilita acessar essa rota, irá ter acesso ao seu perfil de usuário? Então, para isso, o que eu irei fazer nada mais que a criação de um middleware. Então, irei aqui na pasta de middleware criar um arquivo chamado authenticationmiddleware.js. E a partir disso, daremos início à criação desse certo middleware. Não irei me aprofundar muito sobre esse middleware de autenticação, porque ele será abordado em outros vídeos de forma mais detalhada, mas apenas fazemos a busca desse token no header da requisição e a partir disso nós verificamos se o token é válido ou não. Se caso ele não for válido, devolvemos o erro e se caso ele for válido, fazemos uma decodificação do payload e acoplamos ele à requisição. Então aqui eu estou fazendo a exportação desse middleware e agora eu irei utilizá-lo na rota que exige certa autenticação. Então eu irei incluí-lo aqui entre a rota e o nosso controller. Portanto, para finalizar, a última coisa que falta é nós criarmos esse método getProfile. Então eu irei aqui em controllers, criar um novo arquivo, profilecontrollers.js e dar início à criação desse método. Então veja que no nosso método de getProfile, o que nós fazemos é nada mais que o acesso à requisição, pegando o usuário que está acoplado a ela e fazendo a verificação se ele existe ou não apenas por segurança. E se caso existir, nós o devolvemos. Veja que a partir do momento que o usuário faz um certo login, o token de acesso é vinculado tanto ao seu ID no e-mail. Mas se caso essa vinculação não tivesse existido, e se caso fosse vinculado apenas o ID, nós apenas poderíamos mudar uma lógica, que é justamente uma abordagem diferente, mas que temos resultados parecidos. Então, em vez de eu acessar aqui a requisição do usuário, pegando cada um desses atributos já de uma vez, eu apenas vou fazer uma busca no banco de dados. Mas ainda falta uma parte importante nesse processo, que é justamente a parte de validação. Será que tudo que foi feito está funcionando perfeitamente? Então, para isso utilizaremos a plataforma do Postman para poder fazer essa certa validação. Então, após isso, irei apenas startar o nosso servidor e acessar o nosso Postman. Então, veja que aqui, a partir do método post, na rota localhost /300 API Authentication Register, eu irei passar um certo corpo, ou seja, um usuário que possui um nome, um e-mail e uma senha. Veja que esse usuário foi criado com sucesso, então vemos que a senha dele aqui já foi fechada, então ela já foi criptografada, já tem uma certa segurança. Então vamos tentar agora fazer um login com esse mesmo usuário. Não vai ser mais necessário passar o nome. Antes disso, vamos fazer uma senha incorreta. 1, 2, 3, 4, 5.
Temos aqui um erro de validação, ou seja, essa senha estava incorreta. Eu sou seguro, 1, 2, 3. Vemos que aqui foi devolvido o nosso token. Eu vou apenas copiá-lo aqui, mas antes de utilizá-lo, vamos tentar acessar a rota de profile. Então vemos que será gerado um certo erro de autenticação, ou seja, não passamos o token para poder acessar essa rota. Então para isso eu iria aqui em Authorization e escolher o tipo de token, no nosso caso estamos utilizando o Barring Token. Iremos aqui colocar o nosso token de acesso, aquele token que eu acabei de copiar. Então vamos tentar acessar novamente essa rota, agora com o token. Então vemos que a rota funcionou. Então após passarmos o token aqui no Authorization, nós tivemos acesso a essa rota, ou seja, tivemos autorização a recolher os dados do usuário. Então temos aqui o nosso ID, e-mail e o usuário que foi passado. Então, passando por uma breve checklist de tudo que foi feito, nós fizemos a criptografia de senhas a partir do Bcrypt, temos uma certa autentificação e geração de tokens a partir do JWT, utilizamos o middleware para gerenciar essa certa autentificação. Então podemos garantir que temos senhas criptografadas e recheadas, temos tokens com certas expirações definidas, nós temos a validação dos dados de entrada e um armazenamento seguro de chaves e variáveis de ambiente. Então, lembre que o JWT permite autentificar o usuário de forma prática e segura. Ele evita justamente enviar login e senha a cada requisição. Nós apenas enviamos um token e esse token garante que o usuário tem acesso aos métodos e rotas específicas. Então, combinar o Bcrypt com as credenciais e o JWT permite autentificação baseada em token. E você estabelece uma base sólida para proteger o seu back-end e a sua aplicação em si. Então lembre-se, isso não é tudo. Então fique à vontade para explorar o repositório em casa, acesse o código, o teste, veja como ele foi implementado. E então boa sorte e bons estudos.